Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade ou as responsabilidades do tomador de serviços sobre a segurança do trabalho de suas contratações de terceirizadas. Muitos me perguntam sobre isso, tá? Quais são as responsabilidades do tomador em relação à segurança do trabalho de seus trabalhadores terceirizados? É sobre isso que nós vamos conversar neste vídeo. Os prestadores de serviço, pessoal, a gente precisa entender isso após a vinda aí do E-Social, EFDRENF, DCTF Web. Os prestadores de serviços, eles expõem o tomador de serviços no E-Social deles, na EFDRENF deles e na DCTF Web deles, tá? A gente tem outros vídeos aqui no canal que a gente fala sobre isso, como o prestador de serviços expõe o tomador de serviços no E-Social, EFDRENF e DCTF Web dele, né? Então, tudo que está acontecendo nessa relação de trabalho na área fiscal, tributária e previdenciária entre tomador e prestador de serviços, o prestador de serviços vai informar isso no E-Social dele, né? Então, em relação à parte trabalhista e previdenciária, está tudo dentro do E-Social do prestador, né? O prestador está falando lá dentro do E-Social dele qual empresa é tomadora de serviços, órgão público tomador de serviços, qual o CNPJ, qual que é os riscos que os prestadores estão expostos, quais as funções desses trabalhadores que estão laborando lá dentro de um determinado local ou estabelecimento da empresa ou órgão público contratante. Então, o prestador de serviços, ele expõe o tempo todo, dentro do E-Social dele, EFDRENF e DCTF Web dele, como os trabalhadores estão, quais as condições de trabalho, quais as condições de segurança do trabalho esses trabalhadores estão prestando serviço. Claro que aqui a gente está falando da parte eletrônica. Obviamente, nós temos aí também que estar analisando a parte em loco, né? Tem que haver a fiscalização em loco desses trabalhadores e não somente nos relatórios no E-Social, EFDRENF e DCTF Web, né? Então, falando de quais são as responsabilidades de segurança do trabalho do tomador, nós temos a Instrução Normativa 2110 de 2022, artigo 230, parágrafo 3º. Ela me diz lá, é de responsabilidade da contratante dos serviços, tá? É de responsabilidade da contratante. Essa instrução normativa, ela não está me dizendo que é responsabilidade da contratante e da contratada. Ela está me dizendo que é responsabilidade da contratante elaborar o PGR e também o LTCAT. Resumindo para você, em relação às obrigações de saúde e segurança do trabalho, o LTCAT e o PGR, falando de laudo de saúde e segurança do trabalho, o PGR e o LTCAT são os dois documentos que precisam ser elaborados pela contratante. Agora, isso aqui deve estar aonde? Isso aqui deve estar lá no teu edital de licitação. Deve constar lá no teu contrato de trabalho com a prestadora, por exemplo. Entendeu? Dizendo lá que a tomadora dos serviços tem os laudos, ou melhor, os documentos, que o PGR é um programa e o LTCAT é um laudo, que tem o PGR e o LTCAT, onde constam os riscos dos trabalhadores terceirizados naquela função específica, né? Ou que contém os riscos dos locais de trabalho aonde os trabalhadores terceirizados estarão expostos. De quem é essa responsabilidade? Do tomador. Então, por ocasião, no início aí do contrato, o que a tomadora vai fazer? Vai pegar o seu PGR e o seu LTCAT e vai entregar para a prestadora de serviço. E vai dizer, prestadora, aqui estão os meus riscos. Aqui estão os nossos riscos ambientais do trabalho. Aí ela vai elaborar lá os seus outros documentos, que nós iremos falar aqui em aulas posteriores, né? Sobre quais são as responsabilidades da contratada. Ela vai pegar o teu PGR e o teu LTCAT e ela vai fazer o que com isso? Nós vamos ver no próximo vídeo, mas aqui nós vamos falar apenas da obrigação da contratante. Então, a contratante vai elaborar o PGR e vai elaborar o LTCAT e vai entregar para a prestadora de serviços. Ok.
Ela vai fazer só isso? Não. Eu tenho lá a Instrução Normativa 2110 de 2022, no seu artigo 230, parágrafo 3º, agora inciso 2, ela me diz o seguinte: é de responsabilidade, isso aqui é uma continuidade, né, da exigência da IN dizendo que a tomadora de serviço tem que fazer, ou precisa elaborar o PGR ou LTCAT. Ela segue ainda com responsabilidade para a contratante. É de responsabilidade da contratante exigir da contratada a fiel obediência às diretrizes do quê? Daquilo que você colocou dentro do PGR e o LTCAT. Entendeu, gente? Então, você não pode apenas elaborar o LTCAT, o teu PGR, entregar para prestador de serviço e, ó, não importa o que ela vai fazer com isso, não. A instrução normativa vai me dizendo o seguinte, que você precisa entregar os teus riscos para ela e fiscalizá-la para saber se ela está seguindo as diretrizes do teu PGR e do teu LTCAT. E como é que você vai exigir da contratada fiel obediência sem solicitar relatórios, sem solicitar documentos mensal, trimestral, anual, início de contrato, para cada uma é uma periodicidade diferente, para cada obrigação trabalhista previdenciária, né? Como é que você vai exigir a fiel obediência se você não solicitar documento e não fazer a gestão mensal do que você colocou lá dentro do teu PGR, dos riscos que você levantou dentro do teu PGR e dentro do teu LTCAT? Como é que eu exijo a fiel obediência da contratada? A contratada precisa pegar esse LTCAT e buscar lá as informações de, por exemplo, aposentadoria especial e enviar lá dentro do e-social dela. Né? Os riscos que eu tenho dentro do meu LTCAT, como tomador de serviços, são esses riscos que a prestadora de serviços vai dizer lá dentro do e-social dela o que tem exatamente no teu no teu LTCAT, no teu LTCAT, mais precisamente, né? Então, ela vai pegar o teu LTCAT e vai dizer lá dentro do S2240 dela, dentro do e-social, ó, no local de trabalho, no tomador de serviços, eu tenho os riscos A, B, C e D. Porque é dentro os riscos que devem ir para o e-social, lá dentro do e-social da prestadora, são os riscos que estão na contratante. Obviamente, os riscos dos locais de trabalho da contratante, onde esse trabalhador se encontra prestando os serviços. Simples assim, né, gente? E nós temos a Lei 8.212, que fala sobre a empresa que não apresentar o LTCAT, né? Ou que se refere lá o inciso 5 do caput do artigo 230, ou você elabora o LTCAT, apresenta o LTCAT, mas o LTCAT apresenta divergência nas informações, ou as informações estão desatualizadas, o órgão público estará sujeito à autuação, como diz aqui, ou com fundamento no parágrafo 2º do artigo 33 da Lei 8.212 de 91, falando aqui, então, da atualização do LTCAT. Não é só o fato de você elaborar o LTCAT e entregar para a prestadora, mas sim elaborar, entregar e mantê-lo atualizado. Manter a prestadora atualizada em relação aos riscos nos ambientes de trabalho do tomador de serviço. Isso é só para quando tem risco com direito à aposentadoria especial, por exemplo? Não, porque o que eu tenho lá dentro do LTCAT é o direito ou não à aposentadoria especial. É a exposição ou não aos riscos. Entendeu? Que é isso que a prestadora de serviço deve enviar lá dentro do e-social dela, tá? Ou seja, a tomadora dos serviços precisa elaborar o LTCAT e mantê-lo atualizado. Não é só o fato de você elaborar e entregar para a prestadora, mas sim mantê-lo atualizado. Toda vez que você tem uma atualização do LTCAT nos ambientes de trabalho, onde tem trabalhadores terceirizados envolvidos, você precisa atualizar esse LTCAT e entregar atualizado para a prestadora de serviços, né? De quais LTCATs
ou quais frentes de serviço você vai fazer isso? De todas. Aonde tem trabalhadores terceiros alocados, né? Hospitais, pavimentação asfáltica, iluminação pública, enfim, todos os teus serviços terceirizados, todos. Isso é para todo mundo, tá, gente? E toda vez que você tem uma atualização na frente de serviço, você tem uma atualização do LTCAT. E toda vez que você tem uma atualização do LTCAT, você precisa entregar para a prestadora de serviço o teu LTCAT atualizado. De todas as frentes de serviço, aonde tem trabalhador alocado, você precisa analisar também se a prestadora de serviço está alocando esses trabalhadores no tomador. Onde é que você vê isso? Lá dentro do E-Social, da prestadora. Isso está na Instrução Normativa 2110 de 2022, tá, gente? O prestador de serviço precisa alocar os trabalhadores agora, eletronicamente, dentro aí dos estabelecimentos da prestadora de serviço. Nós temos aqui também a nova lei de licitação, a 14.133, seu artigo 121, parágrafo 2º, exclusivamente nas contratações de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responderá solidariamente. Tá, gente? Há quem diga que a tomadora de serviço não tem responsabilidade solidária. É o contrário que está me dizendo a legislação, a nova lei de licitação. A administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários. Quando eu falo de encargos previdenciários, quando a legislação cita aqui encargos previdenciários, eu estou falando do quê? Estou falando em previdência, quando eu falo de responsabilidade previdenciária, eu estou falando do LTCAT. LTCAT é responsabilidade previdenciária, tá? E subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. Nota aqui, solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. Quando eu falo de encargos trabalhistas, eu estou falando, por exemplo, também uma responsabilidade trabalhista é o PGR, né? Então, eu tenho responsabilidade previdenciária e trabalhista para com os meus prestadores de serviço, tá, gente? Se comprovada a falha na fiscalização de cumprimento das obrigações do contratado. Quando eu falo de previdência, eu estou falando de saúde e segurança do trabalho, e quando eu falo de trabalhista, eu também estou falando de saúde e segurança do trabalho. Entendeu, gente? Agora, quando se comprovada a falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado, né? Como que se comprova falha na fiscalização? Em um processo, por exemplo, que a tua prestadora de serviços, os trabalhadores da tua prestadora de serviço for buscar em justiça direitos não concedidos, direitos trabalhistas previdenciários, por exemplo, não concedidos, né? Onde a prestadora de serviços não arcou lá com as suas obrigações, que porventura o juiz indica lá que a tomadora de serviço é que tem que cumprir a sentença, né? Comprovada a falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Então, nós temos aqui a obrigação de fazer o contrário. Nós temos que comprovar, né? É assim, o órgão público tem que comprovar que faz a fiscalização de terceiros, né? Comprovada a falha. Como é que se comprova, né? Então, aqui eu tenho que fazer um inverso. Eu tenho que comprovar que faço a gestão de terceiros. Como é que você faz a gestão? Como é que você prova que faz gestão de terceiros? Em era de E-Social, EFDRENF, DCTF Web. Tá, gente? Como é que você prova que faz a gestão de terceiros? Solicitando documentos, solicitando relatórios, mensalmente, conforme aquelas 15 legislações que falam lá sobre gestão de documentos terceirizados, que a gente já tem um vídeo aqui falando sobre isso. Tá? Nós temos também o decreto 10.854 de 2021, que fala o seguinte: a contratante será responsável pelas infrações relacionadas às condições de segurança, higiene e salubridade. São 3 obrigações de segurança do trabalho, higiene e salubridade que você tem aqui. São 3 opções, né, de responsabilidade. A contratante será responsável por infrações relacionadas ao quê? A segurança do trabalho, a higiene e a salubridade de quem? Dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado nas suas dependências. Nas suas dependências ou em local previamente em contrato convencionado. Sabe, por exemplo, a iluminação pública, recolhimento de lixo, pavimentação asfáltica.
Esses locais não são estabelecimento da prefeitura, por exemplo, mas são local ou locais pela prefeitura indicado para a prestação de serviços. Entendeu, gente? É a contratante que é responsável pelas condições de segurança. Você pode terceirizar serviços. Você não pode terceirizar risco de segurança e saúde do trabalho. Isso é do contratante. Tá, gente? Nós temos mais de 15 legislações que falam sobre isso. Que a contratante é responsável pelos riscos aos quais estão expostos os trabalhadores terceirizados em seus estabelecimentos. A Instrução Normativa 2110/2022, lá no seu artigo 144, até a disponibilização de acesso a relatórios no portal do E-Social, com as informações relativas a segurados vinculados à obra, cabe ao contratante, por empreitada total de empresa construtora, sujeita à entrega dos eventos do E-Social, exigir declarações da contratada de que prestou a Receita Federal do Brasil pelos meios adequados. Deixa eu resumir isso aqui para ti. A instrução está me dizendo o seguinte: a tomadora dos serviços é responsável pela prestadora de serviços quando se tem um contrato por empreitada total, por exemplo. E aqui, gente, a legislação ela está me dizendo o seguinte, que é empreitada total. Não importa se nessa empreitada total você, como órgão público, optou ou não pelo recolhimento da contribuição retenção previdenciária. Ele está me dizendo, por empreitada total da empresa construtora, sujeita à entrega dos eventos, exigir declaração da contratada. Que declarações? Declarações do E-Social, está aqui em cima, ó, no portal E-Social. Para cada tipo de obrigação, eu tenho um evento dentro do E-Social. E lá está, ou estão, quais exigências? Saúde e segurança do trabalho, da prestadora de serviço. Então, essa instrução normativa, no artigo 144, ela está me dizendo o seguinte, ou prefeitura tomadora dos serviços, você precisa solicitar para a tua prestadora de serviços os relatórios do E-Social que ela está obrigada a enviar. Para ver se de fato ela está enviando, se aqueles trabalhadores que estão lá em cima da tua obra total, que se você terceirizou total, sim, mas para saber se eles estão corretos conforme exige as legislações. Estão pegando, gente? Aí nós temos o artigo 50 da nova lei da licitação, o artigo 50 que me diz o seguinte, nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, ele está falando da cessão de mão de obra. O contratado deverá apresentar, deve, não é que pode, gente, é que deve, tá? Quando solicitado pela administração, sob pena de multa. Gente, está tudo aqui dentro da legislação. Está tudo aqui dentro. Esse artigo aqui, 50, ele está me dizendo o seguinte, que o órgão público deve estabelecer pena de multa para quem não apresentar os documentos por ela solicitados. Lembra que a gente está vendo algumas legislações aqui de responsabilidade da tomadora? Nós temos mais de 15. Aqui a gente só está trazendo as informações que envolvem saúde e segurança do trabalho. Sob pena de multa. Que multa? Você deve estabelecer em contrato multa. Multa por não apresentação de determinados relatórios. A gente, por exemplo, em nossas assessorias, trabalhamos com 15%. Né? Sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas. Quando eu falo de documentação trabalhista ou de documentações trabalhistas, obrigações trabalhistas, eu estou falando do quê? Eu estou falando de mais de 38, né? 38 normas regulamentadoras, só normas regulamentadoras nós temos 38. E lá dentro estão todas as informações de obrigações trabalhistas, todas que você imagina para um seletista, por exemplo. E também com o FGTS, ele está dizendo, em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato. É claro que você precisa saber quem está lá dentro dos teus estabelecimentos prestando serviço. Um a um. Ah, Regina, mas troca todo mês. Eu sei, troca todo mês, troca todo dia. Todo dia.
mas você precisa saber. Em especial quanto ao, olha só, em especial quanto ao artigo 50 da nova lei da licitação. Nova lei de licitação. Aqui, ó. Só recortei lá e colei aqui, tá? Em especial quanto ao registro de ponto. Você analisa registro de ponto dos seus trabalhadores? Quantos trabalhadores terceirizados você tem? Você pede registro de ponto mensalmente para saber como estão batidos os pontos? E aqui, ó, horas extras. Inciso 2. Horas extras. Recibo de pagamento de salário. Você está solicitando? Adicionais. Que adicionais são esses? Aqueles que estão lá na convenção coletiva. Horas extras. Que horas extras são essas? Aquelas que você viu lá no ponto. No registro de ponto. Repouso semanal remunerado, porque sempre que eu tenho hora extra, eu tenho DSR. Né? 13º salário. Você solicita todos esses tipos de documentos, que são relatórios específicos dentro do e-social, que a tua prestadora tem que estar te entregando. Mais do que? Comprovante de depósito do FGTS, recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional de férias. Você controla isso? Recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato. Você controla isso? Recibo de quitação, de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Aqui está LTCAT, aqui está PGR, aqui está normas regulamentadoras, aqui está segurança do trabalho, aqui está envio para o e-social. Está tudo. Trabalhistas e previdenciárias, a lei generalizou. Tudo que é obrigações trabalhistas, que dizem respeito àquela função específica, contrato específico, e as obrigações previdenciárias. Temos dezenas e dezenas de legislações trabalhistas e previdenciárias. Você está analisando isso mensalmente para ver se a tua prestadora de serviços está, de fato, cumprindo com essas obrigações? Artigo 50 da nova lei da licitação, é lá que eu estou. Tá? Mais o que aqui? Recibo de pagamento de vale transporte e vale alimentação. Você solicita isso aqui mensal, gente, para a tua prestadora de serviço? Você solicita? A prestadora de serviço, ela deduz lá, inclusive, ou pode deduzir, da base de cálculo para retenção previdenciária, o valor do vale transporte e valor de vale alimentação. Você está analisando se ela, de fato, tem X para pagar de vale transporte e vale alimentação, se ela concedeu vale transporte e vale alimentação, aqui em cima, ó, no inciso 2, recibo de pagamento de salário. É aqui dentro que você vai ver se ela está concedendo vale transporte e vale alimentação e pagando e descontando correto o vale transporte e vale alimentação, conforme legislações federais para o vale transporte e convenção coletiva para o vale alimentação. Esses valores que ela está dizendo que paga lá, ela pode deduzir da base da retenção previdenciária em nota fiscal. Ela está deduzindo lá da nota fiscal, talvez, valores, enfim, que não existe. Por isso que a legislação está me dizendo, ela está deduzindo da base, em outras palavras, está deduzindo da base de cálculo, você está analisando, ver se é esse valor mesmo, se esse valor, ou esses valores que ela está dizendo que pagou de vale transporte e vale alimentação, de fato, é esse que foi pago? Para você poder deixar deduzir? Entendeu, gente? Obrigações trabalhistas e previdenciárias. Fala a nova lei da licitação, artigo 50, tá? E aí muita gente me pergunta, o que tem a ver o e-social, né? Falando aqui desses incisos aqui. O que tem a ver e-social com a nova lei da licitação? Horas. Tudo. Tudo. Como é que você vai solicitar esses relatórios aqui? Tudo que você está vendo aqui, ó, está dentro do e-social, da IFDR-Inf ou da DCTF-Web. Não tem como você cumprir esse artigo aqui se não for por relatório dentro do e-social. Né? O teu prestador não tem mais GFIP, teu prestador não tem mais CAGED, teu prestador não tem mais carteira de trabalho, teu prestador não tem mais GPS, teu prestador não tem mais folha de pagamento pelo GFIP, etc, etc. Tudo isso mudou, né? E a gestão de terceiro, pessoal, eu costumo dizer isso aqui, ó. A gestão de terceiros começa no edital de licitação e nos contratos que você mantém com seus terceirizados.
Não adianta solicitar documentos para o teu terceirizado, começar, você viu essa aula aqui agora você vai sair correndo, dizendo, vai começar a solicitar documentos, esse documento. Não, 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 não. Primeiro você tem que começar do começo, né? Quais são os editais que você está abrindo agora para contrato de serviço, concessão de mão de obra ou empreitada? É lá dentro que você vai trabalhar. Começa no edital de licitação e padroniza os teus editais, padroniza os teus contratos com a terceirizada, com as informações que são necessárias para o edital, que nem tudo que está no contrato você vai colocar no edital, e com informações complementares que você vai ter nos contratos com essa prestadora de serviço.